É isso aí, estamos de volta com mais um Giro na Rede aqui pela TV Metropolitana Rio, pela Com Brasil. Você assiste a Com Brasil nas principais plataformas e operadoras de streaming e TV por assinatura em todo o país. E você também assiste na cidade de São Paulo pelo canal 53.2. Hoje, a gente está fazendo aqui o último programa do ano e eu não podia encerrar esse programa senão trazendo um convidado para falar do nosso panorama, né, no Brasil, em questão jurídica, de tudo que está acontecendo. Vamos falar aqui da PEC, da dosimetria, vamos falar de economia e vamos também contar uma história de um jurista carioca, patriota, que tem um canal no YouTube, O Último Bastião. É isso mesmo, não errei, cara. Quase que eu erro. Mas eu não podia dar esse mole, né? Então, eu peço a você que curta e compartilhe. Esse programa vai ao ar pela TV Metropolitana, no canal 2, na Claro, em toda a Baixada Fluminense, e também na Com Brasil. E na Com Brasil a gente só bota a primeira parte do programa, mas você pode assistir pelo YouTube, no nosso canal, TV Metropolitana Rio 2. Tá ok? Então, vamos lá. Vamos agora conhecer o nosso convidado. Nosso convidado, Arnaldo Vergueiro. Jurista. Opa, Arnaldo, muito obrigado pela oportunidade. Eu que te agradeço pela presença aqui. Nada, eu estou aqui para contribuir com o que for possível. E assim, deixando bem claro que a intenção é sempre deixar tudo muito bem esclarecido para a população. O cidadão carioca, o cidadão brasileiro, de um modo geral, ele está muito carente de informação, Exato. De informação correta a respeito do que realmente está acontecendo, do que realmente está se passando em relação à política e à economia, de um modo geral. Arnaldo, você é um jurista, a gente conversando aqui nos bastidores, você passou, né, que você já fez várias pós-graduações em várias áreas de direito, né? De direito, continua estudando, né, que é muito importante. Isso, né? Não parar nunca. Mas, rapaz, como é que você chegou, como é que veio essa vontade de trabalhar na área jurídica? Vamos lá. Eu fui empresário há muito tempo, muitos anos. Eu me formei em direito já depois de uma certa idade, e porque eu entendi a necessidade da formação jurídica dentro de qualquer área que você venha a se portar, né, como um empresário. E depois da área jurídica, eu me dediquei fiz uma loucura por 4 anos na minha vida. Eu fiz 3 faculdades ao mesmo tempo. Caramba! Foi. E tenho testemunhas aqui disso. Fiz 3 faculdades ao mesmo tempo, eu me formei em administração, contabilidade e economia. E não foram cursos fáceis. Me formei, continuei estudando, fazendo pós-graduações. Tenho hoje pós-graduações na área de direito, administração, gestão empresarial, e atualmente eu estou me especializando bem forte na área de inteligência artificial, que é uma coisa que vai gerar muita polêmica, tanto no jurídico quanto no econômico, porque uma das coisas que nós podemos perceber, e com muita facilidade, é que a inteligência artificial, primeiro nós temos que tirar um mito. Ela está vindo para demitir as pessoas. Não, ela está vindo para qualificar as pessoas. O problema é a miragem que ela pode causar em cima de uma situação onde você vai ver uma imagem, você vai ver um vídeo, você vai jurar que aquilo é real e não é. É apenas a utilização de uma inteligência artificial. Eu pelo menos, eu sou um consumidor muito voraz de vídeo, né, no YouTube e outras plataformas, e eu tenho acompanhado essa evolução da inteligência muito nessa parte de vídeo, audiovisual, e agora a gente
está tendo uma atualização nas plataformas e eles estão indo também na parte de programação. Só que o que acontece é como você falou, ela veio para aprimorar, para que as pessoas se qualifiquem mais e consigam ter um suporte ali para fazer, né, um trabalho bem mais mais fino, né? Com mais. A gente tem um problema muito sério no nosso canal, foi quando a gente precisou fazer um site. Era um problema muito. Então você fazia contato com profissionais, aí o cara sempre botava um empecilho, ou cobrava muito caro, e aí aquela coisa toda. E agora, o que a inteligência artificial está fazendo? Com que pessoas que não tenham um conhecimento grande em programação consigam programar de uma maneira mais fácil. E com uma qualidade gigantesca. Então, ou os programadores, eles se reciclam e pensam, começam a pensar melhor nessa relação deles, né, com o mercado, ou então o que vai acontecer? Vai surgir uma nova geração de programadores que vão usar a inteligência artificial, vão ganhar o mercado e essa galera vai ficar para trás. Né? Uma das coisas que nós paramos para observar com esse contexto é a ideia do você hoje, por exemplo, eu não faço mais petição na mão, eu não sento mais para pesquisar, não. Eu vou falando o que eu quero, a inteligência artificial vai buscando entendimentos de tribunais superiores, ela traz doutrina, ela traz jurisprudência, só que aí é como nós falamos normalmente. A inteligência artificial, ela é treinada. E aí o fato de você ir treinando e você gerando prompts que sejam adequados àquela situação, você consegue trazer cada vez uma realidade maior. E eu ontem estava até comentando isso numa das aulas. Eu faço uma pós em inteligência artificial, que é a primeira pós em inteligência artificial do Senac/Sebrae. Inclusive, eu queria mandar um abraço para o nosso coordenador lá, o Cleiton, e o Wagner, que são pessoas, são caras assim sensacionais, têm uma visão muito além do alcance, né, como se fosse um Thundercat, né? E aí o que acontece? Você começa a entender a realidade de uma situação, porque já aconteceu de no passado um juiz ter feito uma sentença, ele elaborou uma sentença com uma inteligência artificial. E aí ele usou uma jurisprudência que a IA alucinou. E o advogado de uma das partes foi lá e verificou. Não, isso aqui não existe. Aí foram lá, não, é um erro material, consertaram. Mas hoje a inteligência artificial ela tem como ser bem específica quando nós falamos ali em agentes, né? Na área jurídica, eu hoje elaboro uma petição em 20 minutos. Coisa que no passado você tinha um trabalho... Um final de semana. Um final de semana. Era uma pesquisa, escrever, revisar, tudo isso, né? Hoje você não passa mais por isso, porque e conforme você vai fazendo, ela vai sendo treinada, ela vai ficando cada vez mais específica. E aí entra hoje uma situação, que se você quiser, numa próxima oportunidade, eu posso voltar até para falar um pouco mais a fundo sobre isso. Você hoje, com a inteligência artificial, você está sujeito a, dentro do ramo do direito, digamos, você chega no meu escritório com um problema. Eu vou lá, eu faço uma pesquisa do teu problema e, em coisa de minutos, eu vou saber o que os ministros dos tribunais superiores pensam sobre aquilo. Então eu já tenho como te dizer aqui, de forma preliminar, se essa ação que você pretende mover em face de outrem vai lograr êxito ou não. Ou seja, nem perde mais tempo, né? Não. Você para e pensa, olha, se você vai poder fazer uma análise e falar, ó, o TJ
do Rio ou o TJ de São Paulo, o TJ de Minas, eles pensam desta forma. Está aqui, ó, a IA me dá isso. Agora, já o STJ pensa dessa forma a respeito deste assunto. Ó, o Supremo não tem o entendimento definido sobre isso, mas o ministro tal pensa desta forma. Olha aqui, ó, em cima do que você está falando, olha o que esse ministro já falou. Então você tem até como se organizar para fazer o quê? Dependendo de quem seja o relator de um processo que você tenha num tribunal superior, você se posicionar em relação à pesquisa dos livros desses magistrados. Né? Eu fico pensando isso, Arnaldo, na área do direito, e eu eu fiquei até imaginando assim, falei, cara, se eu fizesse curso de direito, eu estava ferrado, cara. Porra, não gosto de ler. Eu teria que ler pra caramba. Só que a gente já está chegando num tempo em que isso já não vai ser mais um empecilho. As pessoas que têm esse mesmo problema. Eu vi uma vez, não falo não tem nada a ver aqui, mas vai ter um pouco a ver com o que a gente está falando. Muitos anos atrás, eu trabalhei com uns amigos, 2 irmãos gêmeos, e a gente trabalhava junto e tinha uma banda. Então, tipo, cara, virou uma família. A mãe deles quase me adotou, porque eu só vivia lá. Então eu dormia lá, trabalhava já, e às vezes ficava por lá mesmo. Legal. E a gente pegou um costume de todo dia assistir o Jô 11h30. Na época que o Jô Soares estava no SBT, todo dia a gente assistia o Jô Soares no 11h30. E aí uma vez ele levou um especialista para falar sobre comportamento, não lembro qual era especificamente, mas o cara falava sobre os tipos de pessoas. As pessoas que são auditivas, as pessoas que são visuais, as pessoas que... vários tipos. E ele foi lá, né, destrinchando, definindo, né, tem a pessoa que é visual, então a pessoa ela só consegue aprender olhando, lendo, ou assistindo um vídeo. Tem pessoa que é mais auditiva, então essa pessoa ela tem uma facilidade em aprender ouvindo, né, e nem tanto vendo, nem tanto lendo, mas ouvindo ela consegue ter. Eu falei, cara, eu sou visual, porque eu leio, eu posso ler 10 vezes, eu não vou assimilar. Mas se eu assistir uma vez ali... Acabou, já foi. Muita coisa, eu já... E a IA hoje, ela trabalha isso. Ela consegue pegar um texto, fazer daquilo ali um vídeo para você, exatamente, e te facilitar. E uma coisa, hoje uma das coisas mais comuns, você pega às vezes um livro, você chega para a IA e fala, tá, me faz um resumo disso aqui. Vai lá, te dá um resumo, você olha, entendeu? Acabou, foi. E, na verdade, ela vem para facilitar, né? Ela vem ali para aparar algumas arestas, até mesmo porque a gente pode fazer algumas perguntas para a IA, onde nós faríamos uma suposta autocrítica, vamos dizer assim, que é, de repente, ela faz tudo por meio de prompts, né? Você digita o prompt. E se você não souber o prompt, como é que você faz? Você diz para ela, não sei o prompt. Ela mesma me ajude a construir o prompt. E ela vai construir para você. E o que nós devemos atentar é, até mesmo por conta de alguns detalhes, a presença quando você conversa com uma IA, né? Você está conversando ali. Você pode observar que a IA ela é sempre cordial, ela é sempre educada, ela é sempre muito atenta a parâmetros em relação à legalidade, à moralidade. Isso tudo é muito importante. Porém, tem um detalhe. Com o decorrer do tempo, como um trabalho que foi feito há um tempo atrás, com uma inteligência artificial, junto a uma rede social muito grande. E aí foi feito um trabalho em cima do linguajar utilizado pelas pessoas. A síntese foi assustadora.
Por quê? Porque as pessoas usavam um linguajar tendencioso, sarcástico, muitas das vezes, além de tendencioso, discriminatório. E a IA foi aprendendo isso. Tanto que eles nem utilizaram esses recursos dessa IA nessa rede social. Por quê? Porque o problema era como as pessoas estavam introduzindo as informações. E o grande problema hoje é você entender isso como realidade. E como o direito, de uma forma ampla, é o conjunto de regras a fim de regulamentar a vida em sociedade, em breve nós teremos muitos problemas para solucionar em relação à utilização de uma IA. Quando você vai, hoje você pode utilizar uma IA para escrever um livro. Quem é o autor? É você ou é a IA? Exatamente. Eu tenho um amigo que está escrevendo um livro. O que ele está fazendo? Ele está falando, ele aproveita o trajeto, ele trabalha em outra cidade, então ele aproveita a viagem, ou indo ou voltando do trabalho, e no carro ele vai ditando ali, vai gravando. Quando ele chega, ele bota no computador e aí manda o computador transcrever aquilo ali para ele. E ele vai usar a inteligência artificial para fazer a depuração, né, e a formatação. Hoje você tem condição de, por exemplo, ao entrar com uma petição inicial, eu vou te defender numa ação. Eu tenho condições hoje de aprontar a petição inicial e eu tenho como colocar para um agente feito por uma IA, né, um agente que pense como um juiz. Porque quando nós começamos a falar de uma petição, a petição tem a parte material, que é onde você vai relatar o que aconteceu ali, mas tem a parte processual, que independe disso. E você tem como fazer uma defesa inteiramente processual antes de fazer a defesa material. Eu tenho como, de repente, excluir uma petição contra um cliente meu por elementos processuais. Eu não estou nem discutindo a materialidade do caso. Arnaldo, uma coisa que eu fico curioso. Isso pode, no futuro, criar uma nova classe de... Não vou botar juristas, porque isso a gente inclui uma gama maior. Uma nova classe de juristas, porque assim, hoje a gente tem os grandes escritórios, com grandes juristas, grandes advogados, né, aquela coisa toda, especializados, cada um na sua área. E isso que você está mostrando aqui hoje, vai, assim, pelo menos na minha cabeça aqui, veio um pensamento seguinte: se eu tenho um advogado, você é especialista, você é um cara que está se especializando nisso. Sim. Então, você vai entender, quando você terminar esse seu curso, né, você já vai ter uma ideia muito à frente do que muita gente. Então, você já vai entender a mecânica, como usar essa ferramenta de maneira eficaz, né, tanto ali no processo, quanto eficaz no resultado. Sim. Né? Porque, porra, ela faz o trabalho de várias mãos. Sim. De maneira, né? Ela faz o operacional muito mais rápido. Muito mais rápido. Então, assim, será que a gente vai ter escritórios com menos advogados e mais gente que tenha essa... Mais especialistas em IA para poder ter um resultado. Ou seja, a gente não vai ter tanto especialista em áreas distintas, mas um especialista numa área específica, que é a inteligência artificial para o direito. Sim. Né? Isso não vai tirar o profissional do mercado, mas vai exigir do profissional que ele tenha o conhecimento, porque, por exemplo, eu acabo de elaborar uma petição. Aí
eu de repente vou imaginar, tá, ela está ótima? Não. Eu tenho hoje um agente que pensa como juiz. E aí eu pego essa petição pronta e dou para ele, para que ele analise os pontos falhos. Aí ele vai dizer, ó, esse argumento aqui é fraco, esse aqui não é bom, isso aqui não é isso. E aí eu peço a ele, tá, conserta isso para mim. E ele conserta. Então você vai cada vez mais lapidando, né? Até o ponto que você vai ter alguma coisa mais próximo da realidade. Como, por exemplo, se você pegar o entendimento sobre um determinado assunto de um ministro do Supremo e você botar na sua petição inicial. Olha aqui, ó, o entendimento do ministro tal é esse aqui é esse, e você vai colocar tudo numa petição inicial. E aí o que acontece nesse momento? O juiz aqui, o togado de primeira instância aqui, ele vai analisar isso, ele já sabe. Bom, se esse cara perder, eu já sei que ele vai recorrer baseado nisso. E uma petição, ela precisa, porque tem uma coisa que as pessoas não entendem isso a grosso modo. Quem raciocina com lei é juiz de primeira instância. Todos eles respeitam as leis. Mas quando nós paramos ali para olhar, os tribunais superiores, eles respeitam o quê? Princípios. Você pode observar que toda vez que um ministro do Supremo fala, eles falam um pouco em leis. Eles falam muito em princípio, o princípio da dignidade da pessoa humana, o princípio. E aí as pessoas precisam entender essa realidade, que entre duas leis, qual deverá prevalecer? Deverá prevalecer a mais nova e mais específica. Se for entre uma lei e um princípio, sempre vai prevalecer o princípio. E se forem dois princípios, vai ter que haver uma coisa chamada ponderação. Por exemplo, se você pegar, você tem o direito à religião. O cara pode pregar na rua? Pode. Isso é um princípio. Ele tem o direito ali a fazer a pregação dele, a liberdade religiosa. É um direito dele. Mas do outro lado, vem a pergunta, ele pode fazer isso às 6 horas da manhã? Não. E aí vem o conceito da preservação dos direitos da sociedade, uma série de coisas. E aí, entre esses dois princípios, vai surgir o quê? A ponderação. Olha, você pode pregar, mas depois das 8. Entendeu? Tira uma média, não retira o direito dele, mas ele vai lá e se adequa a uma situação. E aí é quando vem o princípio, que é o princípio que normalmente está acima de todos os outros, que é o princípio da dignidade da pessoa humana. Se você pegar para analisar o que é o princípio da dignidade da pessoa humana, ele é uma coisa tão ampla que, de repente, o fato de uma pessoa... Você pode pegar situações distintas. Você pega uma pessoa que seja um deficiente visual, que queira entrar num restaurante com seu cachorro, que é um cão-guia. Naquele momento, ele não é pura e simplesmente um animal. E aí alguém diz, não, só não pode entrar aqui com esse animal. Nesse momento, feriu o princípio da dignidade da pessoa humana. Entende? Então, as pessoas precisam entender isso na prática para poder observar essas situações. E a vinda da inteligência artificial, ela vai gerar absurdas e diversas relações distintas que nós não temos hoje. Eu vou te falar uma coisa, e entrar aqui numa área que eu acho que até vai ser uma coisa meio doida. Antes, eu preciso entregar aqui, para quem está assistindo o Macom Brasil, preciso te agradecer por estar aqui com a gente e pedir que você acompanhe nossos programas às sextas-feiras, às 9 da manhã,
tá para todo o Brasil, no canal 53.2 na cidade de São Paulo, e nas operadoras, na Vivo, na Claro, na Sky, ou em Nossa TV, em Embratel. E na sua região, se você tiver a TV por assinatura, você vai poder assistir o nosso Giro na Rede e a nossa programação, que nós costumamos, né, te entregar toda semana. Para você que está na TV Metropolitana Rio, a gente vai continuar aqui, e um abraço para todo mundo aí da cidade de São Paulo e de todo o Brasil, e te espero aqui no canal 2, na Claro Baixada também. Um abraço, até a próxima semana. Voltando aqui, Arnaldo, tem uma coisa que eu estava pensando em relação a essa questão da internet. Acabou que o assunto é bom. Você puxou um assunto bom. Essa questão da inteligência artificial. Hoje a gente tem na cidade de São Paulo e em algumas outras cidades no Brasil, né, um sistema que já vem até se tornando uma coisa que todo mundo agora está querendo levar, né, para todos os cantos do Brasil, que é em São Paulo eles chamam o Smart Sampa, né, aquele sistema de reconhecimento, de biometria facial, aquela coisa toda. E você falando dessa questão jurídica, eu viajando aqui, lembrei de um filme, eu não sei se você já assistiu, que é O Juiz, que é com o Stallone. Sim. E, assim, que o pai dele tem demência. Não. Rapaz, não, peraí, eu falei certo o nome. É o Juiz? É o Juiz. É um que é no futuro. Tá. Ele é o juiz, sim, depois sim, ele é condenado sim, e acaba... Sim, que ele na mesma situação, ele é juiz, Ministério Público, ele é tudo. Isso aí. E que eles têm um sistema que você fala aí na rua, tem lá as maquininhas que te dão multa, vê se você é condenado, se você tem... E aí eu fiquei pensando, falei, cara, hoje com essa proliferação do reconhecimento facial, desse sistema de segurança, e a inteligência artificial, será que em algum momento a gente vai ter a inteligência artificial fazendo o rastreamento dos sistemas, nessa integração em todo o país, e ela procurando dados relativos àquele indivíduo para anexar isso em alguma petição ou em algum processo em que, você, no caso, você esteja trabalhando, né? Você está fazendo ali, você vai fazer um processo contra alguém, e de repente esse alguém tem alguma coisa em São Paulo, ou tem alguma coisa em Sergipe, ou alguma coisa no Rio Grande do Sul, e aí você, simplesmente na tua busca e auxílio da inteligência, ela vai fazer esse rastreamento e vai procurar. Aqui nós temos esse caso aqui, esse vídeo em que a polícia registrou e nós identificou que esse indivíduo é o cidadão aqui, que consta aqui na medição. Será que a gente vai chegar a ter isso, cara? Sim, eu acredito que sim, porque ela tende a ser ampliada. Hoje existe um aplicativo que ele faz o quê? Você sabe que, junto ao Congresso Nacional, os nossos ilustres representantes, eles detêm um valor X como verba indenizatória. Então, se eles forem a um restaurante, você vai lá, ele paga e depois pede o ressarcimento. Hoje tem uma inteligência artificial que vai lá e te mostra quanto cada um está gastando com o que, aonde, como. Caramba. Então, o que falta nesse momento? Independentemente do posicionamento político, que é uma coisa que a gente não vai entrar aqui, porque não é o objeto de você, de repente, porque o que eu sempre digo, o problema são os idólatras. Eu não lido com idólatras, eu converso com pessoas. E quando você faz isso, o que você consegue verificar? Você precisa ter o devido discernimento para saber, será que eu sou capaz de me autolapidar e ver que esse cara que eu defendo não é bem isso que as pessoas pensam?
Nós precisamos defender políticas públicas. E a IA vem para ajudar isso. Tanto que se você pegar uma foto de uma criança e tentar trabalhar dentro de uma IA, ela não permite. Ela para e fala, ó, isso aqui não pode, por conta de alguns detalhes. Existem algumas IAs que, para você utilizar a imagem ou a voz, você faz, por meio de identificação, você faz o reconhecimento, que é o respaldo que a IA tem amanhã depois, para falar, não, mas ele atestou que essa pessoa era ele. A única coisa que eu já levantei essa tese em sala de aula é a respeito de uma coisa que, e se eu tenho um sósia? Se eu uso a imagem de um sósia, porque, na verdade, nós somos responsáveis pelo que nós fazemos, não pelo que os outros entendem. Não é verdade? Então, por exemplo, nós temos vários sósias hoje que ganham dinheiro como sósias. Se eu pego um sósia, uso a imagem de um sósia, a pessoa está se remetendo a um outro indivíduo, por que quer? Porque eu não falei nada. Não é verdade? Pô, e você entrou agora num ponto realmente cirúrgico. Sim. Porque, além disso, a gente ainda tem aquele grande problema que hoje é a tal da harmonização, que eu carinhosamente chamo de demonização facial, sim. em que a pessoa entra na sala, quando ela sai com uma totalmente outra pessoa, figurada. Né? Uma outra pessoa. E tem pessoas que até amigos nossos, que às vezes a gente fica assim, encontra com a pessoa e te fala assim, meu Deus, será que é a pessoa mesmo? Muda muito, muito. E aí tem essa questão. Como é que fica a questão do reconhecimento dessa pessoa? Exato. Amanhã, depois, por exemplo, nós temos em muitas cidades grandes várias pessoas que são reconhecidas, pessoas que estão com sentença transitada e julgados, estão com alvará de prisão já decretado, e as pessoas estão andando nas ruas normalmente. E aí uma câmera vai lá, pega por inteligência artificial, identifica quem é o cara, e aí a polícia consegue fazer o trabalho. E durante depois da harmonização? Exatamente. Entende? Então, existirão algumas coisas a serem discutidas, como, por exemplo, hoje tem uma coisa que eu digo que vai fazer com que o homem brinque de Deus. É assustador. É a ideia de, hoje já tem uma inteligência artificial que é como se você estivesse conversando com Einstein. Você vai contactar a inteligência artificial e ela começa a falar como Einstein. Tem pessoas fazendo isso hoje com pessoas vivas. Nós estávamos em aula ontem, o nosso professor lá, que é um dos diretores lá do Google, ele estava falando conosco que estão fazendo isso com pessoas vivas. Tipo, eu sou um homem muito rico, eu tenho um parente que eu gosto muito, eu faço um estudo e preparo tudo que ele pensa. E jogo numa inteligência artificial, e quando ele se for, eu continuo conversando com ele. Aí você começa a analisar, caramba, o conceito, o respeito ao luto não vai existir mais. Exato. A coisa começa, eu digo que está cada vez mais a IA, ela vai nos permitir um Matrix, né? Cada vez mais, eu acho que fascinante para um lado e preocupante para o outro. A gente não está aqui para dar um conceito alarmista, né? Eu assistindo um programa um dia desse, os caras falando sobre genética, e aí eles citaram uma descoberta que foi feita no polo, foi um dos polos, agora não vou saber, mas onde tem aquele permafrost, né, que é aquele gelo permanente. Sim, né? Sim. E aí os caras descobriram os restos de mamutes pré-históricos. Ficaram presos no Perma
estavam ali intactos. Então, alguns, eles não conseguiram achar tecido ainda bem preservado. E aí tiraram algumas, conseguiram tirar em células, umas amostras, né? Amostras lá e levaram para o laboratório para mexer. Aí o cara explicando, aí falando, pô, será que eles vão conseguir clonar um mamute desse? E aí o outro, que é da área genética, falou, cara, pode até ser. O grande problema é o seguinte, eles teriam que pegar um animal, que seja um animal que seja próximo, para pegar essa célula, pegar uma célula ainda em bom estado, que ele conseguisse tirar o núcleo, injetar esse núcleo num óvulo, vamos supor, numa elefante, botar lá e ver, e aí que vem o problema da ciência, né? Esperar e ver o que daria aí, se o animal, se a genética do elefante, se ele conseguiria fazer essa mutação, porque o mamute é muito, muito maior do que o elefante. E uma coisa que nós tínhamos como conceito passado, que era a ideia da IA, ela ser aplicada em casos passados. E aí é quando o professor Enéas Carneiro, um dos homens mais inteligentes que eu já tive o prazer de ver, não o conheci pessoalmente, ele, numa certa vez, ele definiu inteligência como a capacidade que o ser humano tem de resolver um problema sendo visto pela primeira vez, porque da segunda vez passa a ser experiência. Exato. Entende? E aí o que acontece? A IA, ela se tornou um grande conhecedor de conceitos e ciências passadas. Tipo, eu consigo resolver problemas já existentes, não problemas novos. Só que a IA já está se superando a respeito disso e ela já está começando a se posicionar para resolver problemas futuros. Porque, assim, se a gente pegar pela experiência do computador em si, nós tínhamos a informática, né, o processamento de dados era uma coisa muito complicada, porque você tinha aquela questão da velocidade do cálculo. Isso. Né? E hoje, nós voltamos a essa problemática, né, por um outro prisma, mas é muito parecido com o que aconteceu na criação do computador, dos processadores, daquela questão do cálculo e de tudo, com a inteligência artificial. E se nós chegamos hoje na possibilidade, né, e na realização da inteligência artificial através da informática, sim, a inteligência também pode chegar muito mais longe do que eu digo que eu sou um cara que às vezes eu mesmo não me entendo. Eu estudo a área de BI e Big Data também. Eu faço uma outra pós na área de dados. E uma coisa eu garanto: quem conseguir entender e manipular dados vai estar sempre muito bem posicionado. Porque a vida é você entender dados, né, a respeito de uma determinada situação. E quando você fala a respeito da inteligência artificial como algo que tenha a possibilidade / probabilidade de solucionar problemas futuros, a esposa se eu não me engano, eu acho que é ela mesma, a esposa do Zuckerberg, que é o dono do Facebook, ela parece que hoje é envolvida com a busca da cura do câncer por meio de estudos com inteligência artificial. Porque, assim, a gente tem na ciência essa problemática de você ter que, além de ter o conhecimento, ter as ferramentas para fazer a experimentação. Aí depois você vem todo aquele conjunto de burocracias e tudo mais que vai envolver uma pesquisa científica. Sim. Só que a inteligência artificial, ela pode passar por cima de tudo isso, encurtar todo esse caminho e dar a possibilidade de não só gente das Big Pharmas, né, não só as Big Pharmas, mas como outras ONGs que trabalham com isso, né, que apoiam estudos, poderem elas próprias fazer esses estudos e achar
os caminhos e, claro, como a gente sabe, que se tem alguém tentando fazer, tem sempre alguém tentando criar uma base de apoio para essas pessoas. Então, Sim. claro que vai aparecer uma Big Pharma, né, Sim. entre aspas, voltada para Sim, essa questão sim. mais social, mais humanitária, não visando só o lucro, né? Eu acho que, de certa forma, eu até entendo o interesse do homem em buscar o espaço, o conhecimento fora da nossa órbita, fora do nosso planeta. Mas eu acho que nós temos muita coisa ainda para ser estudada aqui, antes de pensar em buscar alguma coisa fora. Eu respeito quem quer viajar para conhecer outros planetas, tudo bem. Mas eu acho que antes disso nós deveríamos nos preocupar com a cura de muitas doenças que são extremamente dolorosas para todos nós, e entendo que isso seria, assim, isso seria, não, será de suma importância. E volto a dizer, o que vai ocorrer é que como você falou, essa ideia da necessidade do especialista, do programador, aquele cara que sabe tudo sobre aquilo, o conhecimento dele vai ser dividido com os outros. E o conhecimento tem que ser dividido mesmo, porque aí é quando nós nos remetemos aos 4 elementos. A terra você divide, o ar você divide, a água você divide, o fogo não. O fogo representa a inteligência. Se eu tenho uma tocha acesa, você tem uma apagada, se nós juntamos as duas, nós não saímos com meia chama. Cada um sai com uma chama inteira. Então, se eu sei um pouco, você sabe um pouco, vamos trocar informações e todos ganham. Então, o conhecimento tem que ser difundido. Olha nós voltando para a política, né? Exato. Então, na verdade, o que acontece? As pessoas precisam obter informações, independentemente de posicionamento político. Não, eu preciso ter a informação. E aí a pergunta é, será que realmente querem que nós tenhamos acesso às informações? E aí a gente entra nessa área da política sem sair do assunto. Sim. Eu vejo hoje que o nosso país é um país que, infelizmente, não tem uma sede de conhecimento. A gente não tem pesquisas relevantes e pesquisas voltadas ao bem-estar do cidadão comum, né? Eu vendo a rede social, hoje pela manhã mesmo, estava assistindo, né, passando dar uma zapiada lá, e eu comentei uma coisa com a minha esposa, e que logo em seguida eu tive mais para mostrar a ela sobre aquilo que eu tinha falado, que é a questão dos alimentos, né? Eu sigo algumas pessoas, alguns influenciadores que falam, inclusive um que mostra muito o Ceasa, né, aqui do Rio. E ele fala exatamente essa questão do desperdício. E assim, de como hoje está o Ceasa, né, tudo que está sendo hoje dispensado no Ceasa por conta de não ter venda. E aí eu estava mostrando isso para ela. E a gente vê que tudo hoje que é feito na área da agricultura, da questão dos alimentos, são, assim, algumas pesquisas. Eu sempre assisti o Globo Rural, desde moleque. Eu adorava assistir o Globo Rural e ver. E aí você vê a Embrapa, você vê algumas empresas estatais, né, que fazem, hoje, sendo muito relegadas a simplesmente uma empresa estatal. Né? Assim, tá ali passando o tempo, sem querer ser tendencioso, mas um cabidezinho de emprego. Sim, né? É exatamente isso. Muita gente boa, muitos, né, eu vejo nessa área mesmo agrícola, né, muitos agrônomos respeitadíssimos lá, caras que assinaram pesquisas importantíssimas, soja, milho, cana-de-açúcar,
das coisas, as leguminosas, os tubérculos, tudo isso você vê lá assinado por profissionais belíssimos. Mas hoje, você já não vê uma atuação tão forte. As empresas tiveram que investir em pesquisa, mas você tem um empecilho que é o Estado. Desculpa. Sim. O empecilho hoje é o Estado. E eu acho que essa questão da inteligência artificial também vai ser uma ferramenta muito poderosa para os pesquisadores, porque isso é aquele lance que nós falamos, né? Da questão de você ter que ter a parte burocrática, mas você tem que ter também aquela parte prática, né? Que é a condição. E com a inteligência você consegue eliminar várias etapas. Sim. Né? Uma das coisas que você pode parar para observar em relação a isso, você estava falando aí a respeito de produção, basicamente. De muita produção que está sendo desperdiçada por conta de problemas econômicos. Você já imaginou se o governo pegasse e comprasse parte dessa produção e levasse para regiões carentes do país? Seria realmente... Você já imaginou organizações internacionais abraçam essa ideia e vai lá para o cara e fala, eu vou comprar a tua produção, e leva parte dessa alimentação para a África? Entende? Mas aí a gente entra em outro empecilho, né? Que é a questão da logística. Porque eu tenho aqui um cliente nosso aqui no estúdio que ele é um cara que defende a questão do transporte ferroviário. Sim. E mandar até um abraço para ele, meu xará, Carlos Santana. E nós conversando aqui um certo dia, falamos sobre essa questão. Por que o governo, né, o poder, o sistema deixou com que o transporte ferroviário fosse sucateado? E um transporte que em todo canto do mundo é importantíssimo para a logística de carga. Essencial. Tanto o transporte de passageiro quanto de carga. Principalmente carga. Se você vê que a Europa toda você viaja como? E a gente tem um país que é continental e você tem cargas delicadíssimas que precisam ser transportadas pelo sistema rodoviário. Com um custo muito mais alto. Né? Um impacto, né, ali prático, né, muito maior, porque você pega uma carga como a carga viva ou a carga de alimentos perecíveis que você bota na estrada e ela fica dias. E ela poderia ficar horas num trem, numa linha reta, né? E uma quantidade muito maior. E uma coisa que eu, raciocinando junto com ele, a gente conversou sobre esse assunto, que é a questão seguinte: em que os empresários do transporte rodoviário perderiam? Nada. Não. Pelo contrário, seria lucrativo, porque você pega o mesmo caminhão e você arrebenta ele nessas estradas maravilhosas que nós temos e você coloca para fazer aquele transporte do ponto A para o ponto B interno, né, que é tem até uma alimentador. O transporte alimentador, que é o transporte que sai do Porto Seco para a empresa. Então você tem. Beleza. Ferroviário, chegou, parou, sai o que precisa ficar naquele Porto Seco, ele continua o trajeto, leva para outro Porto Seco, o caminhão vem, pega aqui e leva para a empresa tal. O outro pega ali, leva para outra empresa. O outro pega ali. Então, é o mesmo volume de carga, com trechos menores, impacto menor trabalhista, porque você tem um motorista que não vai ter aquele desgaste da estrada, né, de ter que rodar horas de vai trabalhar numa hora menor, um percurso menor, menos estressante para o próprio veículo. Sim. Tem muito mais coisa aí. Se você for parar a olhar por aí, você vai ver que vai reduzir até o nível de
de poluição. Exato, exato. Vai poluir menos, o trânsito vai fluir um pouco mais. Então, na verdade, eu julgo uma coisa com frequência, eu sou um cara razoavelmente burro. E aí eu costumo dizer o seguinte: a quem interessa que isso aconteça? Para qualquer coisa. Tá, mas isso vai ser interessante para quem? Você, de repente, pode ter uma solução maravilhosa. Nós estamos conversando aqui sobre, no mínimo, reduzir a fome no país. Um papo que está saindo de dentro de inteligência artificial. E olha que isso que você falou em relação à alimentação, isso aí, nós tivemos até 2 décadas atrás, nós tínhamos a Cobal. Sim, não é? Tínhamos. Os órgãos militares, eles compravam, e as pessoas que eram, no caso, militares, podiam comprar em depósitos que eles tinham. Tinha um depósito da Marinha, perto da minha casa, que eu sei que tinham algumas pessoas que compravam. E o que você começa a entender em relação a isso? A inteligência artificial, por ela ter uma visão íntegra e imparcial, a princípio, porque até mesmo para ser tendenciosa, ela pode ser treinada. Não é verdade? É verdade. Então, a ideia de você observar que uma inteligência artificial, ela pode, de forma imparcial, ela pode, inclusive, desenvolver leis. Exato. E aí começa a pergunta, novamente, a quem interessa isso? Que tenhamos uma fonte isenta de interesses políticos que esteja preocupada com a sociedade de verdade. A quem interessa isso? Aí a gente entra... Discurso de campanha? Isso. Ou realmente entrar num conceito do não, nós vamos pegar e vamos fazer. O que eu costumo dizer é que o que nós precisamos é de pessoas que, independentemente, é uma coisa que eu sempre digo, só fica difícil conversar com um extremista. Agora, o pessoal de centro para um lado ou para o outro, esse pessoal ainda dá para conversar. E aí, essas pessoas que são a maioria, essas pessoas precisam sentar e conversar. Eu, de repente, tenho um pensamento, porque o que é um acordo? O acordo é eu abro mão de um pouco, você abre mão de um pouco. Sabe por quê? Porque o mau acordo sempre será melhor do que a boa briga. E uma das coisas que nós poderemos usar no futuro, nós tentamos com a Lei 9.307, que é a lei de arbitragem, mas de certa forma eu percebi que ela foi meio que deturpada. Tiveram algumas pessoas, desculpe, porque o que ela dizia, ela diz no artigo 17 ou 18, que o árbitro é juiz de fato e de direito, e que a sentença que ele venha a proferir não fique sujeito à revisão do judiciário. Só tem uma exceção ali, alguma coisa a respeito de embargos, mas a sentença que o árbitro prolatar é o que vai acontecer, porque aquilo ali foi feito mediante o quê? Um compromisso arbitral. As pessoas, tanto que se você for lá no 485 do Código de Processo Civil, tem extinção de processo sem julgamento do mérito por conta de quê? De existir um juízo arbitral, que foi o que foi escolhido para dirimir os litígios daquela relação entre aquelas pessoas. E eu entendo que até em relação a isso, a inteligência artificial vai poder usar. Ela vai poder ajudar. Porque o conceito da inteligência artificial, ela vai poder ser muito mais humanizada do que as pessoas pensam. Por exemplo, no outro dia um cara chegou e falou assim, porque eu queria... O que a inteligência artificial hoje não faz? Eu falei, uma série de coisas. Fura o pneu do teu carro. Ela não troca o pneu para você.
Mas o que eu estou querendo te dizer é que um trabalho de logística, hoje uma inteligência artificial da porta do seu banheiro, desculpe, da sua geladeira, a inteligência artificial da porta da geladeira, ela consegue fazer o quê? Controlar as compras que você precisa fazer. Hoje uma inteligência artificial, por meio dos agentes, consegue fazer compras para você. Você vai lá e tal dia, faz as compras para mim. Ele entra, vai lá, faz as compras, alguém vem, te entrega. Então isso tudo se torna muito mais prático. O que eu percebo é que a inteligência artificial tem tudo para contribuir a respeito de que sobrar mais tempo para que as pessoas possam ser mais humanas. As pessoas possam ter mais tempo com as suas famílias. E também tem uma questão da especialização em áreas de... Como é que eu vou colocar? Há algumas áreas profissionais, né, em que a gente tem... a gente chegou num momento em que todo mundo falava que tinha que se formar, tinha que se fazer um curso superior. E aí eu sempre tive isso na minha mente, tá, se todo mundo for mestre, doutor, tá, quem é que vai varrer? Quem é que vai construir? Quem é que vai consertar o carro? Sem querer te interromper, essa é a minha preocupação hoje. Eu não percebo hoje as gerações futuras com essa visão da edificação. Construir casas. O que eu percebo no futuro bem próximo é que existirão montadores de Lego. Isso aí. Mas, Arnaldo, a gente chegando aqui no momento derradeiro. Isso. Mas eu vou te dar um exemplo. Semana passada, eu fui buscar a minha moto na oficina. Né? E conversando com o dono lá da oficina, e eu sempre brinco com ele, toda vez que eu levo a moto lá, né? Todo ano eu levo para fazer revisão, no final do ano, essas coisas todas. E todo ano eu falo para ele, né? Cara, quando é que você vai abrir uma filial na Baixada? Eu tenho que sair daqui para ir lá para São Cristóvão para levar a moto, depois tem que ir lá buscar. Sim. E é muito contramão. Pô, abre lá na Baixada que a gente não tem oficina lá especializada. E essa semana, no sábado, ele falando comigo, Carlos, eu tô com uma loja pronta no Recreio e eu não posso abrir a loja porque eu não tenho profissionais. Sim. A ausência de mão de obra qualificada é uma preocupação que eu digo que ela é atual e futura. E aí o que acontece? Esses trabalhos, essas funções que não sejam abraçadas pelo conceito da robótica, da inteligência artificial ou da informática, alguma coisa dessa área, essas funções vão ficar comprometidas. Ô Arnaldo, vou te falar, a gente chegou num ponto que nós vamos ter muitos engenheiros para construir e pensar os modelos de carro, mas não vamos ter mecânico para consertar esses carros quando eles quebrarem. Sim, sim. Porque o próprio engenheiro não vai saber o que fazer. E eu ainda levanto uma outra situação. Será que nós estamos preparados para as gerações futuras em relação à evolução tecnológica? Isso aí vai ficar um assunto para um outro episódio que eu já vi que não tem jeito, a gente vai ter que fazer outro episódio que assunto tem de sobra. Olha, nós temos assuntos para o hoje, para o ontem, para o hoje e para amanhã. Se precisar de mim... Não, com certeza. Pô, mas uma coisa eu costumo analisar, né, todo final de um bom bate-papo,
eu sempre faço uma pergunta: será que nós estamos no meu sonho? Será que nós estamos no teu sonho? Ou nós dois estamos no sonho de uma terceira pessoa? Rapaz, acho que a gente está num sonho coletivo aqui que deu certo. E cara, Arnaldo muito Vergueiro, obrigado eu que te pela agradeço, oportunidade. Cara. E precisar para falar sobre algum assunto pontual. Rapaz, a gente conversando, eu assim, para me despedir de vocês, eu sei que senão o meu editor ele vai arrancar minha cabeça fora. Porque eu passo o programa de 1 hora, ele fica a pau da vida porque ele tem que cortar o programa. Sim. não atropelar a grade. Mas eu lembrei do Marcelo. Marcelo, cara, tá aqui, ó. Eu vou te apresentar o homem aqui. Aquele teu projeto, acho que o teu problema está solucionado. Tá bom? Vou conversar com ele aqui e vou te apresentar. E, Arnaldo, quero pedir que você deixe aí o seu recado final aí pro pessoal. Isso. Eu peço às pessoas que encarecidamente estudem, leiam, procurem se informar sobre as coisas antes de emitir opinião. Porque no momento em que você abre mão da busca pelo conhecimento, você é obrigado a acreditar no que te falam. Exatamente. E uma das coisas que eu percebo também em relação a isso, está faltando muito. Eu me entendo hoje como um católico não praticante, mas eu digo que falta Deus no coração das pessoas. As pessoas hoje estão tão movidas por conta de interesses políticos que elas estão abrindo mão. Nós estamos entrando agora em festividades de fim de ano, Natal, Ano Novo. Quantas famílias vão se desentender por brigas políticas e quantas já não estão em crise por conta disso? Eu costumo dizer o seguinte, que vai chegar num futuro bem próximo, uma coisa que eu já até comentei num corte, que vai chegar o momento em que uma pessoa vai estar caída na rua precisando de ajuda, uma ambulância vai encostar, o médico vai descer e antes de lhe tratar ele vai perguntar: você é Lula ou Bolsonaro? Porque dependendo da escolha eu posso te atender ou não, quando aquilo ali é um ser humano. Cara, muito obrigado pela oportunidade. Eu te agradeço demais, que papo, cara. E assim que possível, se precisar, é só chamar. Com certeza. A gente está aqui para contribuir, no que for necessário. Ok? Para você que está em casa aí, eu te agradeço pela sua atenção e peço que você entre aí nas nossas redes sociais, dê lá seu like, compartilhe, tá? Nosso Instagram, @TV Metropolitana Rio. Nosso Facebook é a mesma coisa, TikTok, em todas as redes sociais. TV Metropolitana Rio. Só isso. Então, um abraço, até o ano que vem, um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, e que 2026 seja um ano maravilhoso para todo mundo, que nós possamos abrir nossas mentes. Tá aí, ó, o recado foi dado pelo Arnaldo, e Deus, sempre coloca ele na frente, que ele vai sempre iluminar e ele vai ter sempre uma resposta para aquilo que você precisa saber. Forte abraço e até mais. Você está assistindo a TV Metropolitana Rio, Canal 2.